vamos lá então. Primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui, um conceito, para muitos pode ser tranquilo, para outros, de repente, nem tanto. Então é preciso a gente explicar aí, né, pelo menos uma basezinha aí, fazer uma introdução, para que depois a gente possa caminhar aqui dentro do conteúdo. Né? Então, o que é insalubridade? Lá pela NR15, o que a NR15 fala, né? O que seria uma condição, uma atividade insalubre? É o seguinte, são consideradas insalubres as atividades ou operações que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o empregado a algum agente nocivo à saúde acima dos limites de tolerância fixados, né, nos devidos anexos, né? Lembrando também que nós temos aqueles agentes que não são quantitativos, são qualitativos. Então, muita gente já está careca de saber disso. Quem ainda não sabia, importante estar ciente agora, né? E aí a norma fala o seguinte, né? A NR15 fala o seguinte, que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites previstos, né, assegura a percepção do adicional de 40% para grau máximo, 20% grau médio e 10% para grau mínimo, obviamente sem que sejam tomadas as devidas medidas de controle. Tá? Então a norma fala, olha, pode ser insalubre. Né? Por que pode ser insalubre? Porque você tem as medidas protetivas, tá? E vai a primeira perguntinha, vamos ver quem vai acertar essa de primeira. Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder aqui nos comentários para nós. Todo agente pode gerar insalubridade em grau máximo? Todo agente de risco pode gerar insalubridade em grau máximo? Então vamos lá, respondem nos comentários aí, vamos ver se estão bem afiados aí com relação a esse assunto. De novo, para alguns pode estar tranquilo com relação a esse assunto, talvez para outras pessoas não, tá? Coloca nos comentários aí para nós. Todo agente pode gerar insalubridade em grau máximo? Não. Galera, tá afiada, muito bem, muito bem. É isso aí. Tem muita gente que confunde, tem muita gente que fala assim, depende. Se o nível de ruído for muito alto, pode ser insalubridade de grau máximo, mas se for um ruído, né, só um pouquinho acima do limite de tolerância, aí é grau médio. Então, eu já escutei isso, tá, pessoal? Não é piada, não. Mesma coisa com outros agentes, né? Poeira, depende. Se tiver uma concentração grande ou pequena, então, assim, não é de acordo com a concentração, né? Então, existe isso é definido, tá certo? A insalubridade, o grau da insalubridade, ele pode variar aí conforme o agente de risco, né? Tá mutado aí, Tiagão, seu microfone. Começou a fazer live hoje, é assim mesmo. Pois é. Você colocou meu telefone no mudo aí, não... Eu não, cara. Bom, então, a gente trouxe uma listinha para vocês aqui, né? É uma cola para vocês quiserem ir anotando, mas vocês conseguem ver isso no final da NR15, qual é o agente que vai gerar insalubridade em grau médio, mínimo e máximo, né? Pelo menos qual é o anexo. Então, a gente tem lá ruído contínuo, intermitente ou o de impacto, tá? Estamos então do anexo 1 e 2, ele é grau médio. Calor, grau médio. Radiação ionizante, grau máximo. Então, enquadrou insalubridade ali, ela é grau máximo. Condições hiperbáricas, mesma coisa, grau máximo. Radiação não ionizante, grau médio. Não dá para fugir disso. Se enquadrar insalubridade, vai ser grau médio. Vibração, grau médio, 20%. Frio, grau médio, 20%. Então, essas normas, claro que tem outros agentes também, né, que o Júlio vai trazer aí, são sempre importantes você lembrar que não existe movimentação. O Júlio falou muito claro, o calor aqui é muito alto, vou dar grau máximo. Não, se enquadrar, né, se tiver acima do limite de tolerância sem as devidas proteções, é grau médio e ponto final. O que é grau médio? 20%. 20% do quê? Do salário mínimo. Então, é 10, 20 ou 40% do salário mínimo, salvo exceções de acordo coletivo, de situações de legislações específicas que você pode fazer pelo salário base. Mas, via de regra, seletista comum, né, nós que estamos aí no labor do dia a dia, grau médio. Desculpa, isso aí. Em cima do salário mínimo. Eu estou atuando num processo, pessoal, uma assistência técnica, e lá é exatamente como o Tiago citou, é diferente, legislação diferente. A insalubridade deles lá, Tiagão, você sabe onde que é, né? É calculado em cima do salário base, cara. Como a periculosidade é, né? Olha só que interessante, né? Mas segue as proporcionalidades aí, né? 10, 20 ou 40%, sabe? Então muda, né? Mas no geral, que a gente está acostumado, realmente é baseado no salário mínimo. Coloca nos comentários para nós aí, pessoal, se vocês também já viram alguma situação assim, né? Da insalubridade ser calculada em cima do salário base, em qual situação vocês viram, né?
Nós temos colegas aqui, assistentes técnicos, peritos, né? Coloca para nós aí se vocês já viram essa situação e em qual situação que isso aconteceu, tá? Dando sequência aqui na lista dos agentes previstos lá na NR15, nós temos lá a umidade, que enseja insalubridade em grau médio, 20%. Nós temos os agentes químicos com limite de tolerância, que é o nosso amigo anexo 11, né? E aí, cuidado, ele tem insalubridade 10, 20 e 40%, a depender do agente que a gente está trabalhando, né? Poeiras minerais, o grau é máximo, 40%. Nós temos nosso amigo anexo 13, né? Aí vem os dois últimos aí, os que dá muita discussão, né? Os qualitativos, né? O anexo 13, ele também é 10, 20 ou 40, então a depender do agente e da atividade, não é só o agente, também tem que configurar a atividade, daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso. E por fim, não menos importante, nosso amigo bendito cujo agentes biológicos, que ali é apenas 20 ou 40%. O que muda é justamente a classificação dessas atividades, tá? Exatamente. Uma coisa que você colocou aí nos comentários, né? Já vi trabalhador querendo receber os dois, insalubridade e periculosidade. A norma fala isso, né, Antônio? Quando o trabalhador ele tem direito aos dois benefícios, ele precisa escolher um, né? E aí tem quem fala, mas é claro que vai escolher periculosidade, porque é 30% do salário base, mas dependendo do salário dele, às vezes é mais vantajoso ele escolher a insalubridade. Importante, você que atua aí dentro das empresas, né? Isso não é, tá bom, eu vou escolher insalubridade. Não, isso tem que ser documentado, formalizado. Cuidado com isso, tá? Exatamente. E, inclusive, tem alguns processos, já atuei como perito em vários deles, em que você tem, o funcionário ganhava periculosidade e ele entrou fazendo um pedido de insalubridade. Não sei o que virou no final, porque eu não acompanho decisão, mas se tiver jus ali a insalubridade, a gente estiver analisando, não vai ser o perito que vai dizer que ele não tem direito, porque ele já recebia periculosidade. Se foi designado para avaliar a insalubridade, você vai avaliar. Exatamente, exatamente. Pessoal, um detalhe importante com relação às radiações ionizantes, que eles geram, né, a insalubridade é em grau máximo, 40%, né? O anexo da NR15, o que ele fala com relação à radiação ionizante? Ele fala o seguinte, que nas atividades ou operações onde os trabalhadores possam estar expostos às radiações ionizantes, os limites de tolerância, as normas, né, os princípios, as obrigações, os controles que precisam ser feitos, né, precisa ser checado a norma do CNEM, tá? A norma do CNEM 3.01, tá certo? O título dela é Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica. Então, isso a gente sai um pouco da NR15 e a gente consulta da norma. Júlio, mas pode sair da NR15? Vocês sempre falam que a gente tem que se basear na NR15? Pode, desde que a NR15 faça a referência a outra norma, tá? Então, se ela fizer referência, tá tudo certo. O que não pode é, de repente, você, né, usar alguma norma aí que não tem como, enfim, né, estou participando, né, de algumas perícias onde o colega, e aqui eu respeito a opinião dele, mas eu tenho a minha convicção técnica, né, onde o colega quer utilizar uma norma lá da vigilância sanitária para utilizar para enquadramento da insalubridade. Então, assim, calma tem nada a ver uma coisa com a outra. Calma lá, né, Tiagão? Você sabe muito bem. Nós temos também, nós vamos falar agora, né, Júlio, dos agentes que geram insalubridade de grau máximo, tá? O Júlio falou da radiação ionizante. A próxima, então, seria condições hiperbáricas. Né? Condições hiperbáricas são atividades mais restritas, tá? Você não vê isso aí a todo momento. Tá? Então, são algumas atividades, às vezes, com um trabalho sobre ar comprimido ou sobre trabalho submerso, tá? Então, você vê isso, por exemplo, em plataformas de petróleo, você vê isso em construções de pontes, por exemplo, onde você tem que fazer ali tubulões para poder entrar até chegar na sapata, né, da ponte. Você tem trabalhos aéreos, tá? Então, são trabalhos, né, que são específicos. E, na grande maioria, o pessoal já recebe a insalubridade, porque, de fato, ali não existe muito controle que você possa fazer para não ter o referido adicional. Existe uma série de regras, né? Inclusive essa norma ela é muito complexa, esse anexo, regras para você evitar ali uma complicação à saúde do trabalhador. Então, medida da quantidade de profundidade que você tem um tempo para poder fazer a subida, você não pode subir de uma vez. É a mesma coisa quando você está no ar, você tem que ter umas câmaras de descompressão. Tá? Então, são atividades mais específicas, complexas,
e que na grande maioria das vezes já tem seu adicional já pré-estabelecido, isso aí é via de regra, é fato, né? Então, condições hiperbáricas pode ser tanto trabalho sob ar comprimido, quanto trabalhos submersos. Pode falar, João. Só dar um recado para a turma aí, se vocês puderem, né, cutucar aquele like, aquele famoso like, né? Clica aí, pessoal. Ajuda a gente. Quem puder colocar nos comentários. Eu não tô acompanhando a live aqui. Quantos likes nós temos nesse exato momento? Guidoval, Marcelo, coloca para nós aí, por gentileza, nos comentários. Quantos likes nós temos nesse exato momento? Por gentileza. O Guidoval fez um comentário, Tiagão. Já tive conhecimento de juiz que deu os 2 adicionais. Você já presenciou? Olha, não, mas eu não duvido que isso tenha acontecido, tá? Não, hoje em dia eu já não duvido de mais nada. Pode ser que tenha acontecido, sim. Cara, olha que legal. O Luiz Carlos colocou aí 20 likes, Helenilda 25, né? Já subiu para 25. Nós estamos exatamente com 25 pessoas aqui. Bacana, hein? Então, 100% de aprovação, né, Tiagão? Show de bola, bom demais, bom demais. Muito bom. O Antônio também colocou aí, em um consultório odontológico que fiz o E-Social, eu não dei radiação ionizante, pois o raio-x portátil já vem descrito isso, que está abaixo dos limites de tolerância. Certo. Tranquilo. Inclusive, na periculosidade, você já tem a informação que ele não se aplica. Isso. E a radiação ionizante, você tem lá os critérios, né, para caracterização dele também na questão da insalubridade. Tá? Pode ser que provavelmente ele seja dispensado até do monitoramento. Tem alguns equipamentos que já são, inclusive, dispensados desse monitoramento. Então, não tiro a sua razão, não, tá, Antônio? Continuando, nós temos os agentes químicos. Né? Então, agentes químicos nós temos tanto os qualitativos quanto os quantitativos. Quantitativo, anexo 11. Qualitativo, anexo 13. E quando você estiver fazendo a avaliação pelo anexo 13, você tem que tomar muito cuidado, porque lá você tem agentes que é grau mínimo, grau médio e grau máximo. Tá? Então, exemplos de agentes grau máximo. Se eu fosse citar aqui, eu ia ser vários, mas acetaldeído, acetonitrila, ácido cianídrico, ácido clorídrico, ácido crômico, ácido fluorídrico, tá? Entre outros diversos. Como é que você vai saber isso, então? Você vai olhar lá na coluna, na última coluna do quadro 1, do anexo 11 da NR15, que lá tem a quantidade, a graduação, se é mínimo, se é médio ou se é máximo, tá? Então, por ali, você já vai ter uma noção. Tá? Quando a gente fala de agente químico, né, seria uma outra live, eu diria até que seria mais umas 10 lives, né, Júlio, para a gente explicar corretamente como é que você faz a devida análise técnica disso. Tá? Mas, se você tiver dúvida quanto a isso, nós temos o curso. Tá? No curso de formação de peritos judiciais, a gente explica muito bem como é que você faz essa interpretação do anexo 11, do anexo 12 e do anexo 13. Tá? Uma dica importante. Pode falar, João. Não, é só aproveitando aí, já estou só tentando ajustar um negócio no Instagram aqui. Aproveitando que você já adiantou, né, o assunto aí, com relação ao curso, me disseram que vocês estão para lançar aí, está na iminência de lançar o curso, é verdade? Se você estiver vendo essa live e fizer parte da lista de espera, você já recebeu um e-mail nosso com um link para você entrar no grupo, porque nós faremos agora um lançamento do curso, mas é só para quem está na lista de espera. Então, você não vai ver stories meu, stories do Júlio, você não vai ver inscrição aberta em site, nada. Por quê? A gente quis dar uma preferência para esses alunos e fazer um curso mais enxuto, com poucas pessoas, vamos assim dizer, para que tenha mais tempo, né, Júlio, nas nossas aulas ao vivo. Então, se você quer participar do curso de formação de peritos, nós vamos lançar a 9ª turma agora, nós estamos lançando, vai ser semana que vem, Júlio, eu não lembro essas datas, mas você sabe. Isso. Então, na semana que vem, já tem o lançamento da turma, se você quiser fazer parte, entra para a lista de espera. Coloca o link aí, Júlio, por favor. Pessoa na lista de espera, isso. Curso Perícia / lista de espera. Né? Beleza. cursoperícia.com / lista de espera. Você vai receber um e-mail nosso, vai entrar no grupo e nós vamos conversar lá dentro sobre o que é o curso, o que vai estar disponível, a quantidade de horas, tá? Quem já é aluno nosso sabe, né? É um curso, hoje eu acho, se não me engano, ele está com mais de 70 horas de aula, 75. Contando as aulas ao vivo, né? 75. Vão ser 12 encontros ao vivo, além do conteúdo digital gravado disponível para você. Então, nós vamos ter um encontro por mês, temático, falando lá cada um dos temas que nós vamos definir. O Júlio sabe, eu não sei nem o que vai passar lá, né? Quem manja disso aí é o Júlio Botelho. Mas, enfim, nós vamos ter 12 encontros ali temáticos,
onde a gente vai falar de insalubridade, de periculosidade, de elaboração de relatório, de laudos e tudo mais, além dos 6 especialistas. O que são esses 6 especialistas? A Amanda Muniz, falando sobre perícia de ergonomia, Jorge Rafaela, falando sobre a proteção respiratória, linkando com avaliações que a gente tem que ter na perícia. O Leandro Magalhães, falando sobre agentes químicos, então vai reforçar isso que nós estamos falando aqui agora, do limite de tolerância, né, do mínimo, médio, do máximo. Temos também o Jonathan Terres falando sobre FAP, vai passar um pouquinho lá sobre o SAT, sobre tributos. E nós temos, quem mais, Júlio, me ajuda a lembrar aí? Gustavo Rezende, ocupacional, abordando sobre agentes biológicos e, exatamente. Por fim, não menos importante, um juiz do trabalho também, que participa conosco no nosso curso, né? Exatamente. Então, além das 12 aulas durante o ano, né, Tiagão? As 12 aulas que nós fazemos ao vivo, junto com a galera, tem mais 6 aulas ao vivo com essa galera, além do curso que já está todo gravado e está todo prontinho lá. Exatamente. Bom, tem interesse? Clica no link nos comentários, não agora, assista a live aqui, depois de terminar a live, basta você clicar nesse link que nós colocamos aí nos comentários, entra lá para a lista de espera, você vai ser direcionado, né? A gente vai encaminhar um e-mail para você entrar num grupo do WhatsApp e ali a gente vai dar todas as orientações, tá bom, pessoal? Exatamente. Ó, o Luiz Carlos mandou aí, ó, #futuro-aluno. Legal, show de bola. Bom, Luiz. Isso aí. Finalizando, então, a questão dos agentes químicos com limite de tolerância, não basta ter o agente, tá? Isso não é igual a aposentadoria lá que tá falando, simples presença. Não, se você tem um agente, primeira coisa que é importante para fazer o enquadramento, ele tem que estar acima do limite de tolerância. Não está acima do limite de tolerância, não vai gerar, sob hipótese alguma, insalubridade, ok? Está acima do limite de tolerância, porém tem as devidas proteções, então você também vai fazer sua análise técnica e é bem provável que não vá considerar. Então, 2 itens importantes, além, é claro, do tempo de exposição. Está acima do limite de tolerância e está sem as devidas proteções. Nós temos... Tá bebendo aguinha aí, Júlio? Você quer que eu continue falando? Você... Não, só tomando uma aguinha aqui, porque deu uma tosse aqui. Pessoal, nós temos também as poeiras minerais, tá? Poeiras minerais que tem lá um enquadramento também como grau máximo, tá certo? Dentro das poeiras minerais, nós temos lá três subdivisões, né? A sílica livre cristalizada, presente, né, em mineração, apenas alguns exemplos, né? Mineração, muito comum você, né, ter a presença da sílica livre cristalizada, beneficiamento de rochas, marmorarias, enfim, tem várias situações, né? Manganês é muito presente na solda, né? Na solda elétrica ali, na fabricação de fertilizantes também, tá? E, por fim, nós temos o asbesto, né? O famoso amianto aí, em fabricação de materiais refratários, telhas, em outras atividades, outros segmentos, a gente também pode encontrar o asbestos, tá? Então, poeiras minerais se ensejam, grau máximo 40%. Exatamente. E nós temos também os agentes químicos qualitativos. Tá? Agente químico qualitativo, você vai analisar o contato, a interação, aquelas atividades, tá? Então, cada agente na tabela, quando você está lá no anexo 3, na verdade não é uma tabela, é o discorrer do anexo, né? Ele tem as classificações daquele produto, né, daquele agente, como grau máximo, como grau médio e, às vezes, como grau mínimo, tá? Então, você tem o produto lá, tem um agente químico, vamos pensar aqui, né, o arsênico. Você tem que se atentar à nomenclatura da frase. Então, se vocês entrarem agora no anexo 13 da NR15, você vai ver que o primeiro item lá é o arsênico, tá? E o arsênico tem, na sua categoria inicial, insalubridade em grau máximo. Aí está lá um dos itens, fabricação de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas contendo compostos de arsênico. Grau máximo, tá? Aí você olha no segundo parágrafo, já tem os de grau médio, tá? Emprego de produtos parasiticidas, inseticidas e raticidas à base de compostos de arsênico. Então, a norma distingue. Quem está fabricando o produto é grau máximo. Quem está utilizando o produto é grau médio. Tá? Aí eu pergunto para vocês, tecnicamente, qual é a diferença? O produto que está na fabricação, ele é diferente do produto que está no emprego? Sim, na grande maioria das vezes. Por quê? Porque o produto que está sendo fabricado está puro lá.
Você pega lá, por exemplo, a bombona de um defensivo agrícola a base de arsênio, um arsenical, e ele vai estar bruto, né? É bruto aí. Quando você vai utilizar ele na produção, na aplicação na lavoura, geralmente você usa ele diluído. Mas, contudo, no entanto, porém, existe o processo de diluição. O processo de diluição, você pega um produto PA, um produto puro, e adiciona água. Então, às vezes, tem algumas atividades em que você tem o mesmo tipo de exposição na fabricação e no emprego. Tá? Então, isso que é uma das N coisas, né, Júlio, que gera duplas interpretações, triplas interpretações, N interpretações desse anexo 13 maravilhoso aí, que não recebe atualização há tempos. Tá? Perfeito. Um cuidado principal que precisa ter apenas reforçando aí, né, parafraseando o que você falou, enquadramento da atividade, não é só o produto, tem um produto, então ele é insalubre, tem que enquadrar na atividade, como o Thiago bem mencionou, tá? E por fim, pessoal, não menos importante, nosso amigo agentes biológicos, né, que é o anexo 14, ele tem duas possibilidades de enquadramento, né, grau máximo ou grau médio, não existe grau mínimo para agentes biológicos, tá? E aí, o que é devido, né? Quais atividades que são devidos aí, que pode ser devido, né, o adicional de insalubridade em grau máximo. Fala o seguinte, o anexo 14, trabalho ou operações em contato permanente com, aí tem várias opções, 4 opções para ser bem exato. Pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados. Primeira opção. Segunda opção, carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas, como a carbunculose, brucelose e tuberculose. Terceira opção, esgotos, galerias e tanques. E, por fim, lixo urbano, coleta e industrialização, que aí abre margem para várias discussões. Súmula, não sei o quê. Assunto para uma outra live, porque senão nós vamos ficar aqui até bastante tempo aqui para comentar sobre esse assunto, tá? Então, isso é o que está previsto lá no anexo 14, o que ensejaria insalubridade em grau máximo, tá certo, pessoal? Isso mesmo. Elenildo fez um comentário interessante, né? Por esse motivo, é importante conhecer o processo. Exatamente, Elenildo. Se você não conhece o processo, principalmente aí, falando do anexo 13, né? Principalmente, talvez esse comentário seu seja exatamente na hora que o Thiago estava mencionando sobre o anexo 13, né? Importante conhecer o processo para fazer essa qualificação, essa caracterização de forma correta. Exatamente. Eu já acompanhei muitos processos aqui, quem é da região sabe, nós temos empresas de fabricação de defensivos agrícolas aqui, tanto em Uberaba quanto nas cidades próximas. Então, a gente sabe como é o produto. E, às vezes, te digo francamente, pela modernidade das fábricas, o risco de uma contaminação com defensivo agrícola na lavoura é infinitamente maior do que numa fábrica. Tá? Porque a maioria dos processos são envasados, os processos são bem automatizados, tá? E isso acaba que diminuindo a exposição do trabalhador. Quando que um trabalhador está exposto? Quando o produto cai no chão, sai da linha ali, que você tem que fazer um processo de recolhimento ambiental, né? Em situações mais acidentais, vamos assim dizer. Já na lavoura, não, cara. Na lavoura você tem ali, às vezes você está fazendo uma diluição de um produto no meio do nada, bate um vento, você não tem uma estrutura muito boa para aplicar. Tem fazendas que a qualidade é excelente. Você tem uma área toda de preparo de calda. Tem fazendas que você faz preparo de calda em cima de uma caminhonete, muitas das vezes. Então, é muito variado. Então, às vezes, a chance de exposição no emprego de um produto é maior do que na fabricação dele. Porém, o legislador entendeu na época que fez a legislação, que a fabricação tem uma exposição maior do que o uso, para a grande maioria dos agentes que estão ali no anexo 13. É isso aí. O Sérgio fez um comentário interessante aí. Esse será o vídeo que irei pedir para os profissionais da empresa onde eu trabalho assistirem antes de virem falar comigo sobre o seu direito à insalubridade. Fantástico, Sérgio. Divulga para geral. Fala, assiste aqui, não é do jeito que vocês estão imaginando, né? Porque eu vou te falar, tem gente que acha que tem que tudo dá direito à insalubridade, tudo dá direito à periculosidade, tá? Então, eu já vi muito isso,
Tá? Muito, muito mesmo. Empresas contratam a gente para fazer laudo de insalubridade. Aí você vai conversar com o trabalhador. Ah, mas para você ter uma ideia, Júlio, eu já fiz avaliação em pó de giz em escola. Tá? A escola era a escola particular, os professores estavam falando, não, mas o pó do giz aqui, ele está me fazendo mal e eu quero insalubridade. Aí você vai olhar o rótulo, ele é atóxico, né? Porque, poxa, não tem aplicação. Então, N situações. Mas o que você quer que eu faça aqui? Quer que eu faça uma avaliação de sílica? Tá? Porque eu não tenho. O que é? Então, muita gente realmente precisa entender que nem tudo que faz mal gera insalubridade. E nem tudo que mata gera periculosidade. Tá? São só o que está escrito na legislação. São atividades críticas, às vezes o pessoal confunde, mas trabalho em altura, periculosidade não, é perigoso demais. Vamos puxar uma estatística de acidente fatal com trabalho em altura, é gigantesco, sem dúvida, sim, mas não é periculoso, não está lá na NR16, né? Então tem que saber separar aí o joio do trigo, né? Tiagão, o Bruno Cunha mandou uma pergunta: o colaborador que trabalha em laboratório químico tem direito a receber qual adicional? Isso aí... O Bruno já fez uma pergunta, se ele for um assistente técnico, ele já fez uma pergunta tendenciando o perito a responder alguma coisa, né? Acho que foi interessante a pergunta dele. Agora, eu não consigo te responder isso aqui. Eu precisaria ver o laboratório, saber a estrutura dele, o que se manuseia, o que se manipula, como manipula o produto, tá? A maioria dos laboratórios sérios, um laboratório onde tem uma estrutura legalzinha, você faz a diluição de produtos, por exemplo, de produtos PA, ácidos, hidróxidos, enfim, esses produtos mais tóxicos, você faz uma capela. A capela, se estiver bem instalada, se tiver com seu fluxo corrente corretamente calibrado e ajustado, não vai vir nenhum vapor para o trabalhador, vai ficar tudo sendo retido. Então, na teoria, um laboratório bem estruturado não gera insalubridade nenhuma, tá? Então, essa questão, cara, é impossível te responder aqui. Se você quiser, a gente vai fazer um laudo para você desse laboratório. Mas, não querendo vender, não é isso, tá, Bruno? Mas é porque realmente você precisa conhecer. Não dá para saber. Entender, né, quais são esses produtos, né? Pessoal, para quem ainda não está inscrito no canal aí, ó, poxa, não perde a oportunidade, não. Se inscreva no canal aí, ativa o sininho, né? Por que é importante ativar o sininho? Toda vez que a gente estiver ao vivo aqui, fazendo alguma transmissão, uma live, vocês serão notificados. Pelo menos é assim que eles vendem a propaganda, né? Dizem que vai ser notificado. Então, clica aí, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí. O nosso amigo Traíra na linha, que é o Jonathan Tex, mandou uma pergunta aí, Tiagão. Bora pescar? Não convida. Uma pescaria profissional, pescador profissional, tem direito à insalubridade, Tiagão? Qual agente? Vamos lá, em qual agente poderia dar insalubridade para um pescador? Se mentira entrasse na insalubridade, ele era grau máximo. Porque tal do pescador aí mente pra caramba, né? Tá pescando lobó e fala que tá pegando traíra. Esse cara aqui, tá de cara, né? Esse cara aqui, ele costuma fazer isso, ó. Brincadeira. Nós temos aqui uma pergunta da Glaciera. Você colocou aí. Isso. Vamos lá, Tiago. Porteiro pedindo insalubridade por causa de monóxido de carbono emitido por caminhões. Pode ter, tá? Monóxido de carbono tá lá na NR15 e é insalubre em grau máximo, tá? Mas geralmente, né, Tiagão? Geralmente, portaria costuma ser, né, um local ventilado, né? Precisa avaliar, né? É uma resposta igual você comentou na pergunta do Bruno, né? Tem que fazer avaliação né? Tem que avaliar. Tá? Nesse caso, tem limite de tolerância. Se tem limite de tolerância, tem que avaliar. Então, tem que fazer uma avaliação quantitativa de monóxido de carbono para ter certeza, ok? Muitas empresas já vi empresas adotarem, eles colocam uma cabine toda hermeticamente fechada com ar-condicionado e usam aqueles radinhos estilo shopping, né? Cinema de shopping, que você vai lá, você tem um foninho para comunicar. Por conta, um dos motivos é esse, né? Para reduzir o ruído e para reduzir o monóxido de carbono. Não que seja acima do limite, mas aquele cheiro, né? Aquele odor ali da fumaça do escapamento realmente incomoda. Incomoda. Sem dúvida. Exatamente. O Lecélio colocou ainda pedindo periculosidade por operar ponte rolante. Aí é complicado. A gente vê de tudo, né, gente? O pessoal acha que por ser perigoso, um equipamento... Enfim, o pessoal confunde muito. Ó, dica aí quem que foi o colega? Foi o Sérgio, né? Dica do Sérgio, acho que é isso mesmo. Salva o link desse vídeo. Toda vez que um trabalhador for, insalubridade, não sei o que, periculosidade,
manda o link para o cara. Fala, olha, assiste essa aula aí. Vai lá. Assiste aí que você vai entender um pouco mais sobre isso. Exatamente. Temos mais alguma pergunta aí? O Sérgio colocou aí, por mais que falamos com os profissionais da empresa, eles não acreditam no SESMIT da casa. Agora, quando é gente de fora, a percepção deles muda, né? O famoso santo de casa, às vezes, não faz milagre, né, Sérgio? Quem nunca passou por isso, né, cara? Quem nunca, né? Exatamente. Radiação não ionizante, Luiz Henrique. Radiação não ionizante sem proteção. Pode caracterizar insalubridade, sim, tá? Uma atividade claríssima que gera radiação ionizante, se você não tiver proteção, o resultado é quase que instantâneo, é a solda. Se você colocar um soldador para fazer a solda o dia todo sem uma vestimenta adequada, ele vai queimar a sua pele. Aquela queimadura de pele, como se fosse queimadura solar, não é por conta da temperatura, não é por conta do calor, é por conta da radiação. Exato. Um outro exemplo, o catarata. Muitos soldadores que não têm a devida proteção acabam adquirindo catarata por conta ali da radiação sofrida nos seus olhos também. É isso aí. Temos mais? Temos aqui o do Sérgio. Outro ponto importante a explicar para os trabalhadores é que o SESB tem a função de eliminar, reduzir ou neutralizar o risco. Exatamente. Tem que explicar isso às vezes, Sérgio, até para o próprio SESMIT, tá? A gente vê muito colega aí de profissão que ele quer conceder adicional. Não, mas eu também tenho direito à insalubridade. Não, a nossa função, cara, é reduzir isso, é acabar com esse negócio de insalubridade, periculosidade, mas acabar porque não vai ter risco, tá? Que você trabalhou, fez uma gestão e eliminou ou reduziu ao máximo a exposição desses trabalhadores ao risco. Exato. E quando isso não ocorre, costuma ter, né, os funcionários acabam ingressando na justiça, alegando, né, que tem direito à insalubridade, periculosidade, etc. E aí acaba o resultado disso acaba chegando até nós peritos, né, ou nós assistentes técnicos que precisa, no caso do assistente, ou defender a empresa ou defender o trabalhador, e o perito vai ali na empresa fazer a análise para saber, né, se o trabalhador de fato tem direito ou não. Daí a importância da gestão bem feita, né? Exatamente. O Wander questiona exposição indireta e direta a agrotóxicos. Caso quando o funcionário fica apenas por organizar e armazenar embalagens lacradas. Embalagem lacrada de qualquer produto, ela é lacrada, ela não vai passar nenhum contaminante para você. Então, não temos questões de insalubridade para embalagens de agrotóxico, tá? E quando querem descaracterizar a insalubridade com o uso de EPI? Dependendo da situação, você consegue descaracterizar sim, tá? É mais difícil quando a gente está falando de agrotóxico? Sim, tá? Por quê? Você tem que usar você tem que deixar a sua roupa num armário, utilizar uma outra vestimenta. Essa vestimenta, você tem que colocar uma vestimenta ainda por cima dela com hidrorrepelente, né? Vestimenta para agrotóxico. Você tem que controlar as lavadas. Isso. Você tem que tomar um cuidado para fazer a retirada sem se contaminar com esse produto. Você tem que ter um bom treinamento. E além da roupa, você tem que ter respirador adequado, com vigência, com validade, com controle. PPR, é a importância. Tem que ter um bom PPR, exatamente. Com todos os pré-requisitos. Isso. Tem que atender a NR31 na íntegra, cara. E eu vou te falar, é muito difícil no campo você atender a NR31 na íntegra. Tá? Vou dar um exemplo claríssimo. Você tem lá o operador da parruda, não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês. Parruda é aquele trator grandão com aquelas rodas gigantes que tem umas hastes na lateral que sai aplicando o agrotóxico. Você está no meio da lavoura, o cara está lá dentro, geralmente lá dentro da parruda ele não usa todos esses paramentos, e aí ele olha no retrovisor, tem 2 bicos entupidos da parruda. O que ele tem que fazer? Ele tem que parar o veículo, tem que descer e tem que ir lá no bico ajustar. Muitas das vezes esse trabalhador trabalha sozinho. Ele não vai vestir a roupa toda, não vai se paramentar para chegar lá, girar, lá desentupir o produto e andar, o bico, né, e andar um pouquinho. Então, isso é muito difícil no campo. Não estou dizendo que é impossível, tá, Wander? É difícil. Certinho? Vambora? Bora lá, bora lá. Vamos lá. Semana que vem nós estamos aqui de volta, se Deus quiser.